O que você está vendo nessa imagem? Sabia que tem um soldado nela? Imagine se você fosse o inimigo dele numa guerra. Certamente seria seu fim. Confira hoje as camuflagens mais insanas do mundo. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação. Bora pra lista! Exército Americano. O exército dos Estados Unidos, ainda que seja composto por uma grande quantidade de soldados, é treinado na arte de se esconder em ambientes abertos. Essa característica de camuflagem dos americanos os capacita a manter uma ligeira vantagem sobre seus inimigos no campo de batalha. Essa imagem, por exemplo, revela bem o conceito de camuflagem que eles possuem. A fotografia impressionante mostra um dos soldados americanos praticamente invisível no meio da mata, utilizando uma sniper em suas mãos. Para aumentar ainda mais o teor da camuflagem, uma cobra artificial é colocada por cima do projétil. Se a foto tivesse sido tirada mais de longe e se não tivéssemos dito que tinha alguém ali, você provavelmente nem teria descoberto. Mas por que a camuflagem é tão importante para os militares de modo geral? Ser invisível deve ser um dos maiores sonhos de qualquer soldado em campo de batalha. Passar despercebido para surpreender o inimigo e não virar um alvo fácil quando as coisas esquentam é uma vantagem tão importante quanto óbvia no meio de um atrito entre inimigos. Por enquanto, a invisibilidade continua sendo apenas um sonho, mas as guerras de verdade forçaram o aprimoramento de uma das técnicas mais antigas que existem, a camuflagem. Urso polar. Você sabia que por baixo de todo o seu pelo, os ursos polares são escuros? E é aí que está a sua camuflagem. Embora tenham pele escura, os ursos polares são cobertos de pelos branquinhos como a neve e não por acaso. Como são caçadores lerdos, eles só conseguem comida porque as vítimas não percebem sua presença em meio à paisagem branca. É assim que essa espécie consegue sobreviver no meio do deserto gelado do Polo Norte do nosso planeta. Sua arte de camuflagem é natural e completamente funcional. Em geral, os ursos devoram focas que emergem do gelo para respirar entre um mergulho e outro. Quando conseguem finalmente capturar sua presa, o branco de seu pelo e da neve é substituído pelo vermelho. Árvores camuflagem. Muitas das batalhas que aconteciam durante a Primeira Guerra Mundial eram feitas de uma maneira furtiva, sem chamar muita atenção. Além disso, muitas batalhas aconteciam em áreas de densas florestas, onde havia cobertura por todos os lados. Por causa disso, no ano de 1915, os franceses criaram uma técnica de camuflagem especial. Eles criavam árvores falsas, com enormes troncos, e se escondiam em seu interior para pegar de surpresa uma tropa de inimigos que talvez passasse por ali. Os soldados inimigos estavam completamente vencidos nesse momento, pois reagir de maneira tão rápida seria algo completamente improvável. Os franceses logo passaram a ideia para os ingleses e também para os alemães. Assim, a técnica das árvores camuflagens se tornou muito usada durante aquele momento de guerra. As réplicas de árvores eram fielmente detalhistas e se tornava muito difícil para as outras pessoas identificar, no meio de uma densa floresta, quais árvores eram falsas e quais eram reais. Além disso, para que o processo de troca não fosse percebido, ele era feito durante a noite, quando uma árvore de verdade era tirada e uma camuflagem era instalada. Bicho-pau. Herbívoro e inofensivo. A vida não é nem um pouco fácil para o bicho-pau, um animalzinho que, pelo nome, já nos faz ter uma ideia de como é na aparência, não é? O bicho-pau tem essa aparência esquisitona para escapar dos pássaros, seus predadores naturais. Afinal, camuflado no meio do tronco, é praticamente impossível ver que tem alguma coisa ali. Para aumentar ainda mais o seu nível de camuflagem, o pequeno animal ainda usa outros métodos. Por exemplo, o espertinho encosta a cabeça em troncos de árvores para parecer parte da madeira e se movimenta bem lentamente, balançando para os lados como os gravetos ao bater do vento. Esse é um exemplo da natureza nos ensinando a melhor maneira de ser quase invisível. Antes de contarmos a história do navio Ilha, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Navio Ilha. As duas grandes guerras mundiais foram importantíssimas para o surgimento de novas maneiras de se camuflar, e um desses métodos foi por meio de navios de batalha. Como a camuflagem era feita nesse caso?
Em tempos antigos, a camuflagem de navio era usada ocasionalmente. Na Primeira Guerra Mundial, o exército francês formou um corpo de camuflagem para criar esquemas como postos de observação de árvores e coberturas para armas. Porém, nesse tópico em especial, conheceremos a história do navio Ilha, que apareceu em 1942 enquanto acontecia a Segunda Guerra. Naquele ano, a frota japonesa simplesmente massacrou os holandeses, australianos, americanos e britânicos no que ficou conhecido como Batalha do Mar de Java. Com sua vitória, as tropas do Japão dominaram áreas antes dominadas pelos inimigos. Na verdade, eles dominaram todas as Índias Orientais holandesas. Foram poucos navios holandeses que permaneceram no local. Dessa forma, os mares estavam dominados pelas embarcações japonesas com seus imponentes navios, e os céus também, com aviões perseguidores muito velozes. Tudo parecia perdido. Mas é nesse momento que entra em cena o HNLMS Abraham Christiansen, o último navio de guerra holandês que sobrou. Ele não era lá muito poderoso, mas tinha um capitão inteligente que se inspirou nas histórias de camuflagem que tinha ouvido sobre a Primeira Grande Guerra. Para escapar das tropas japonesas, ele resolveu camuflar seu navio. Eles usaram folhas e galhos pegados em ilhas próximas e pintaram o casco do navio de cinza para que se assemelhasse a uma rocha. O trabalho se tornava mais simples pelo fato de que o Abraham Christiansen não era muito grande, 55 metros de comprimento e 7 de largura. Porém, os japoneses iriam achar estranho uma ilha navegando pelo mar, não é? O capitão também pensou nisso e decidiu que durante o dia eles iam somente esperar e mover-se durante a noite, longe dos olhos inimigos. Quando não estava em alto mar, o navio ficava ancorado na costa de uma ilha para se manter camuflado. O resultado disso é que o Abraham Christiansen conseguiu sobreviver àquele campo minado japonês e chegou são e salvo em seu destino seguro, a costa australiana. Sua camuflagem ficou marcada como uma das mais impressionantes de toda a Segunda Grande Guerra. Camuflagem nos ares. Desde o final da Segunda Guerra, a principal ferramenta usada para detectar aviões e mísseis de longo alcance é o radar. Até hoje, esse meio se mostra importantíssimo. A detecção é feita da seguinte forma: ondas de rádio são emitidas e seus reflexos nos objetos que encontram pelo caminho são captados e analisados. Dessa forma, é possível até estimar seu tamanho e velocidade. Devido a tudo que está envolvido, enganar os sistemas de radares virou prioridade e deu origem a uma série de camuflagens conhecidas hoje como tecnologia stealth ou furtividade em português. Seu objetivo é desenvolver aviões com formatos e materiais que minimizem a reflexão das ondas e que também as absorva. É preciso ainda ocultar outros sinais que podem levar à detecção por outros tipos de sensores, como vibrações acústicas e sinais infravermelhos. Essa arte de tentar enganar sensores ficou conhecida como camuflagem dos ares e tem levado diversos países a investir na área em seus exércitos. Invisibilidade. Cientistas da Universidade de Tóquio estão tentando realizar um antigo sonho do homem: tornar-se invisível. Chamada de camuflagem ótica, a tecnologia é composta por um manto coberto de micropontos eletrônicos que atuam como pixels no monitor de computador ou televisor. O que ele faz? A imagem do que está atrás do manto é captada e transferida para os pixels na frente, algo que dá a um observador a impressão de que a pessoa ficou literalmente transparente do pescoço para baixo. Ainda falta muito para se chegar ao nível da camuflagem como aqueles que vemos em filmes ou desenhos animados, mas isso já é uma ótima forma de começar. Você já ouviu falar nessa história? Esse cara postou uma foto com seu novo cão e as pessoas chamaram a polícia. Clique no vídeo e saiba o motivo. Até a próxima!